Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. A gente continua com a série Entrevistas Estadão. Vamos ouvir ao longo desta semana os principais candidatos ao governo do estado de São Paulo. Ao longo dos meses de agosto e setembro, também vamos entrevistar candidatos a presidente da República, a vice-presidente e ao Senado pelo estado de São Paulo. Hoje aqui comigo, no estúdio da TV Estadão, está o candidato do PV ao governo de São Paulo, Gilberto Natalini. Também vão participar da entrevista comigo os jornalistas Ricardo Chapola, da Editoria de Política do Estadão, e Diego Zanqueta, da Editoria de Metrópole, também aqui do Jornal Estado de São Paulo. E você também participa conosco, você também pode mandar as suas perguntas, mande pelas redes sociais, mande a pergunta do Twitter, use a hashtag EntrevistasEstadão. O vereador Gilberto Natalini, como eu disse, vereador, está no 4º mandato na Câmara Municipal de São Paulo e tenta pela primeira vez o governo do estado de São Paulo. Gilberto Natalini é médico, tem 62 anos, tem uma longa trajetória de militância nos movimentos de saúde, isso desde os anos 60 ou 70, não é isso, candidato? É verdade, 50 anos de militância. 50 anos de militância na área da saúde e agora tentando exercer o cargo de governador do estado de São Paulo. Vereador, candidato, muito bem-vindo ao estúdio da TV Estadão, agradeço a participação aqui conosco. A pergunta que eu queria começar essa entrevista é por que o senhor decidiu ser candidato ao governo do estado de São Paulo, sendo que o PV participou de toda a gestão do governador Geraldo Alckmin, ocupando primeiro a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e agora a Secretaria de Energia. Por que ter um candidato próprio, sendo que é um partido que dá suporte ao atual governo? Bom, em primeiro lugar, queria te cumprimentar, você, aos colegas aqui que estão conhecidos nossos aqui, antigos, cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando, agradecer ao Jornal Estado de São Paulo a oportunidade de estar aqui. Mas eu queria responder a você que, na verdade, a minha candidatura ela não nasceu especificamente da vontade minha. Não fui eu que fui lá, procurei, eu quero. Na verdade, ela surgiu de uma necessidade que o Partido Verde tem e teve de apresentar-se com a sua cara, com a sua face ao eleitorado, com as suas propostas, com as suas ideias. Então, a decisão de ter uma candidatura própria, não só a minha, a governador, mas também do Eduardo Jorge a presidente, foi uma necessidade partidária. Nós fomos convidados, na verdade, convocados, e nós aceitamos o desafio de sermos candidatos nessa eleição. Mas não seria do coerente... ponto de vista, respondendo a segunda parte da tua pergunta, o Partido Verde ele é uma força importante no estado de São Paulo. Nós elegemos 9 e temos hoje 8 deputados estaduais que que deram governabilidade ao governo do estado, da atual gestão, na Assembleia, e houve um combinado político e o Partido Verde teve, neste governo, uma secretaria. De fato, teve. E até para o leitor entender um pouco mais isso, que ele fica às vezes meio confuso, porque o PV está na base de sustentação do Alckmin, o PV tem um secretário no Haddad, o senhor faz oposição ao Haddad na Câmara, o PV também não se entendeu direito sobre o apoio ou não ao Alckmin, porque a Marina também não queria. Qual é a linha do PV? Não, o PV hoje não tem nenhum secretário no Haddad. Quem está lá é um membro do PV que está lá porque foi convidado pelo prefeito e se mantém como secretário. Na verdade, houve uma iniciativa de uma tratativa com o PV que não deu certo, que foi desmanchada, e a presença do secretário lá no governo do Haddad é uma questão pessoal dele. O PV só não retalhou ele, deixou lá, ele está lá por conta própria, por convite. Ele é um secretário convidado pelo prefeito, não é um indicado pelo PV, não é um secretário indicado. Nós não temos hoje ninguém indicado do PV. Qual que é a diferença disso para o eleitor, para o nosso espectador entender? Qual é a diferença de ter um filiado do PV ocupando o cargo? A diferença é total, completa, porque ele está lá como pessoa, como ele. Mas a coerência não seria o partido, então, expulsá-lo? Não. Já que o partido é da base do Alckmin, o senhor faz oposição ao Haddad na Câmara, mas tem um filiado ao PV no governo. Não acho que seja o caso de expulsá-lo, porque ele decidiu pessoalmente ficar lá. É uma opção pessoal dele. O partido só... vamos dizer assim, não tomou medidas contra ele. Não é o PV que está hoje no governo do prefeito Haddad. No caso do Estado, o que houve? Houve uma combinação política entre o Partido Verde e o governo,
O Partido Verde deu apoio na Assembleia, deu governabilidade com seus deputados e teve um espaço no governo. Quando chegou, isso é comum em democracia, quando chegou na eleição, é um direito do Partido Verde ter o seu candidato. O que o Partido Verde fez? O Partido Verde retirou a sua pessoa lá do governo, retirou a sua presença no governo, o secretário saiu, e aí o partido, o PV hoje não compõe o governo do Alckmin. É na prefeitura, só para o teu leitor lembrar, o PV esteve na gestão da Marta, com o secretário Eduardo Jorge, depois esteve de novo... Eduardo Jorge não era do PV no governo da Marta, ele era filiado ao PT. No governo Marta, o PV não participou. No governo Serra, sim, o PV participou. Aí sim, depois o Eduardo Jorge já filiado aí era o partido. O Eduardo Jorge foi durante 8 anos representando o PV naquele governo. No início do governo Haddad, o Diretório Municipal do PV decidiu conversar com o prefeito e indicar um secretário. Eu, dentro do Partido Verde, eu fui contra. Eu achava que o Partido Verde não deveria compor o governo do prefeito Haddad. Eu fui contra. Eu achei que aquilo não era certo, não era coerente. Aquilo demorou um período, acabou. O PV se retirou do partido do governo do prefeito Haddad. E o secretário foi convidado pessoalmente pelo prefeito para, pessoalmente, como pessoa, não como partido. O PV não compõe o governo do prefeito Haddad em São Paulo. E não compõe, desde março, não compõe mais o governo do PSDB em São Paulo. Se retirou para poder ter a liberdade de lançar um candidato. O partido se retirou daquela composição política. Isso na democracia é uma coisa que isso existe em toda parte do mundo. Você pode caminhar durante um certo tempo numa coalizão política e de repente você fala, ó, eu vou sair com as minhas bandeiras, as minhas propostas, com o meu candidato, dá licença, até logo, muito obrigado, fizemos o combinado, agora vamos seguir sozinho. Isso na democracia não é normal, em qualquer parte tem essas questões. Candidato, vamos falar então agora do período então que o PV fez efetivamente parte do governo. O PV ele ocupava a Secretaria do Governo Alckmin de Saneamento e Recursos Hídricos e depois acabou saindo em meio à crise hídrica. A crise hídrica vai ser, evidentemente, um tema, e já está sendo tema da campanha. Eu queria saber, na avaliação do senhor, primeiro, se o senhor é a favor ou não do racionamento de água que o governador tem resistido em fazer, e segundo, qual que foi a avaliação que o senhor dá para a gestão do ex-secretário de saneamento, o Giriboni, à frente da pasta? Olha, eu acho, a minha opinião, o PV teve um período, foram 3 anos que teve à frente da pasta. Muitas propostas, muitas ideias, muitas iniciativas foram colocadas para o governo. Agora, você ser secretário de uma pasta, você não manda no governo. Quem manda no governo é o governante, no caso o governador, certo? O secretário, ele está ali, ele propõe, ele tem um determinado tipo de orçamento, uma quantidade de orçamento, quer dizer, ele não manda no governo, ele é mais um, no caso do governo aqui do Estado, são 24 secretarias. Aquela secretaria era mais um secretário. Eu acho que a postura, a maneira como o Partido Verde desempenhou aquela função, trouxe muitas propostas e muitas iniciativas para a questão, mas obviamente que elas não foram suficientes para dar combate a toda essa situação que foi criada com essa crise, com esse estresse que a natureza colocou. O que faltou, então, o secretário Edson Giriboni ter feito que pudesse ter amenizado essa situação? Eu acho, na minha opinião, que os governos do Brasil, e aí quase que generalizadamente, os governos no nosso país, eles não acreditam nos problemas ambientais que estão colocados para a sociedade hoje. Eles não acreditam. Muitos governantes não acreditam que exista o aquecimento global, que existam mudanças climáticas. A questão da água, do ponto de vista então, mas o que está acontecendo, o que é? Uma estiagem enorme, uma estiagem violenta. Que pode ter consequências de aquecimento global, não, concordo. Pode tem consequências, sem dúvida. Consequência. Mas eu digo, então do ponto de vista de gestão, o que o secretário Edson Giriboni, que é do PV, que deixou a secretaria por causa do prazo de desincompatibilização para ser candidato novamente nessa eleição, o que ele deixou de fazer que poderia ter amenizado, ou o que ele propôs que o governo Geraldo Alckmin não fez e que poderia ter amenizado? Poderia ter feito e que seria uma necessidade, tá certo?
deveria ter feito a previsão de que isso poderia acontecer. Que essa questão, como que o aquecimento global, as mudanças climáticas atuam hoje? Com grandes chuvas violentíssimas, enchentes como está havendo no sul, no norte do país, e ao mesmo tempo com estiagens muito longas que faz o que está fazendo. Quer dizer, a água seca, não tem água. Qual foi a proposta que o PV levantou, colocou? A proposta de recuperação dos cursos d'água, das bacias hidrográficas. Essa foi a proposta colocada na questão estadual, que o PV colocou, o Partido Verde colocou. Agora... Foi uma decisão de governo não executar essas propostas? Não, executou, mas executou de maneira parcial, quer dizer, em 3 anos também não dava para fazer, isso devia vir sendo feito de muito tempo para cá, quer dizer, existe um atraso histórico na prevenção dessa situação, é um atraso histórico. Candidato, não seria mais prático e eficiente? O senhor falou uma coisa um pouco genérica de limpar os cursos d'água, mas de prático e eficiente, a Sabesp, quando assinou o compartilhamento das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em 2004, ela já foi alertada, vocês precisam buscar água e captar água em outro lugar que seja fora do Cantareira, que ele já está saturado. Ao invés de qualquer política mirabolante, não era só o governo e o seu partido que estavam, no caso, executar o que estava previsto nesse contrato em 2004? Isso começou a ser executado exatamente nesse último período, exatamente agora, de 2, 3 anos para cá. Começou a ser executado com atraso, foi o que eu acabei de falar. Com atraso, essas questões todas dessa captação, elas vêm com atraso, e atraso de tempos, porque essa situação toda de estiagem, isso era uma coisa que quem entende um pouco, quem estuda um pouco a situação sabe. Então, o que aconteceu? Agora é a correria para ir atrás do prejuízo, que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. O Partido Verde participou dessa situação, certo? Mas o que eu quero dizer para você mesmo falou, em 2004, né? Antes de 2004 já se levanta essas questões, certo? Agora, não adianta só você ir buscar água cada vez mais longe, você tem que tomar outras medidas. São Paulo tem 500 córregos, todos poluídos, todos poluídos. O projeto Córrego Limpo, que vinha começando a ser desenvolvido em São Paulo, foi paralisado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, foi paralisado agora há pouco tempo. Então, se você tem essa situação toda, não é, de maltrato dos cursos d'água, de pouca importância a dar à água que nós temos aqui. Certo? Quanto mais longe você for buscar água, mais caro mais difícil. E diante de toda essa situação, a pergunta que o Chapola falou e que acho que todo leitor quer saber do candidato atual. O senhor faria o racionamento de água hoje que o governador tem insistido em não adotar, mesmo com as recomendações do Ministério Público e da ANA? Eu acho que o governador não está usando a palavra, né? Mas, de certa maneira, a menor oferta de água está acontecendo na cidade. Já existe racionamento? Não é racionamento é quando você fecha a torneira tantos dias, abre um dia, fecha outro dia. O que está havendo é a menor oferta de água em determinados horários. Tem bairros inteiros aí que a pressão da água chega a uma quantidade mínima que a pessoa acaba ficando sem. Então, quer dizer, não é a palavra racionamento aí que você está usando, talvez tecnicamente não se use, mas a oferta de água está menor. O senhor acha que o Alckmin, então, para evitar um risco político na eleição, ele está tentando ocultar alguma coisa que já está existindo? As pessoas a gente vê as pessoas falando, né? Na minha casa mesmo, esses dias, tem uma torneira que tem uma pressão grande, porque ela vem num cano direto da rua. Esse dia eu abri a torneira, tinha 1/10 do que a água que sai. Então isso é o quê? O que é isso aí? Isso é um racionamento entre aspas. Ontem, em entrevista aqui para a nossa série de entrevistas do Estadão, o governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, chegou a colocar que vê muita exploração política da questão da crise hídrica. O senhor concorda com ele? Não, eu não concordo. Não é exploração política. Eu acho que a população ela está angustiada e está um pouco desesperada pela perspectiva que as pessoas estão vendo. Quando que a chuva vai cair? Vai cair em dezembro. Alguém garante que a chuva vai cair em dezembro? Quem que garante? Tem algum estudo concreto e objetivo? As chuvas dão baile na gente, amanhã vai chover. Você espera a chuva não vem. Quer dizer, o clima enlouqueceu, tá certo? E não caiu a ficha do governo. O governo não caiu a ficha de que hoje o regime de chuva não é aquele mesmo regime. Então, tem uma série de medidas que tem que ser tomada ao longo do tempo. Não é problema de exploração política, o problema é que existe concretamente o problema. Os reservatórios, grandes reservatórios, estão secando, estão minguando, e a chuva não vem. Então,
é claro que qualquer pessoa do povo que tem um mínimo de observação vai ver que existe o problema. Então não adianta o governante fugir do problema e dizer que é exploração política. O senhor que não concorda com essa postura de reduzir, então, essa vazão, de manter isso, caso o senhor seja eleito? O senhor manteria essa postura de... Porque, pelo que o senhor está falando, é uma das únicas saídas. A água é tanto, certo? O consumo é tanto. O que você tem que fazer? Você depende da chuva, porque não dá tempo de fazer as obras agora no pique, na correria, para você ir buscar, e mesmo que você busque essas águas um pouco mais distante, certo? E se aquele rio que você está buscando também minguar de água, tá certo? Então, a equação é muito difícil. O que nós temos que fazer mesmo é racionalizar, além de fazer as obras, além de buscar mais água, tudo isso é verdade. Cuidar dos cursos d'água, certo? Porque os cursos d'água nossos estão maltratados com esgoto. Mas para atitude imediata, diante do que está Você acontecendo, tem que racionalizar Você tem que a água. economizar. Você vai ter que economizar água. Como que você economiza água? Uma maneira de economizar água é ofertando menos água do que o costume. Essa é uma maneira. A outra maneira, e que eu acho que aí sim é que o governo falha, e falha feio, né? Não adianta você botar um bônus para a pessoa gastar menos água. Você tem que entrar na casa das pessoas, você tem que ganhar... Vocês se lembram da época da crise de energia de 2001? Vocês se lembram como o governo fez? O governo abriu o peito, falou, está aqui, o problema é grave, criou um comitê de crise, tá certo? E chegou na população maciçamente e falou, tem que economizar, não pode, O que aconteceu? O povo respondeu, nós superamos a crise. Em compensação, um ano depois, esse governo não foi eleito. Talvez a experiência de ganhar uma campanha e perder uma eleição... Meu caro, o homem público tem que estar na vida pública para servir na causa, não é para ficar se escondendo, se escamoteando, igual que, por exemplo, a presidente está fazendo. Ela está escamoteando o aumento da gasolina, o aumento da energia que vem ano que vem. Então não é para você ficar escondendo de gato e rato o problema, esperando a eleição para daí, ganhei, agora pode faltar água à vontade, que agora eu tenho mais 4 anos no governo. Isso eu não sou favorável. Eu não estou dizendo que está sendo feito isso, mas isso não pode ser feito. Então, se nós, porventura, do Partido Verde, chegarmos aí sim com o poder de mando real, não com apenas uma secretaria, mas com poder de mando, de planejamento, o que nós faríamos? Nós vamos conversar francamente com a população. Olha, minha gente, não dá para tomar banho de meia hora. Vai ter que tomar banho de, no máximo, 10 minutos. Olha, minha gente, não dá... Entendeu? O próprio governador tem que conversar com a população, porque 85% da água consumida na Grande São Paulo é consumida nos domicílios. No interior, não. 60% é na agricultura, que é água não tratada. Mas nas grandes cidades, a grande maioria do volume de água é na torneira da pia, na torneira do banheiro, é ali. Então você tem que fazer a população cair na real que água hoje é uma coisa rara e que você não pode jogar fora, desperdiçar. Eu mesmo tenho várias leis na Câmara Municipal que eu criei, o chamado pacote hídrico, que nós criamos para tentar criar uma situação em São Paulo. A lei de reuso de água na capital, os caminhões, reuso de água para lavar a rua, é lei minha, de 2002. Está funcionando. Economia de bilhões de litros de água potável. Então, a gente tem até uma certa experiência nessa questão do uso racional da água, para poder dizer. Isso tem que ser estendido para todo mundo. Falando em conversar com a população, aproveito para renovar aqui que a gente tem a participação de internautas, tem a pergunta do Twitter, e uma das perguntas que a gente recebeu aqui, deixa eu abrir aqui e perguntar para o candidato, vem de um Twitter chamado Usuário CPTM, faz bastante sentido. Pergunta quais são as suas propostas para a mobilidade, expansão do metrô, CPTM e a presença desses modais na região metropolitana do estado de São Paulo, falando aí, já passando para um outro assunto bastante importante, questão do transporte. A água está... Por enquanto. Está superada aqui. Então está certo, vamos passar para a segunda questão. A nossa proposta do Partido Verde, se você olhar as diretrizes de programa de governo, nós achamos que a solução para as grandes, médias cidades e intercidades é o trem e o transporte sobre trilho. A gente acha que o investimento feito nesta situação, nesse modal de transporte, foi muito aquém da necessidade. Tanto é que São Paulo é uma cidade onde a mobilidade urbana é um dos maiores problemas que a população tem. Então, num governo do Partido Verde, se nós chegarmos, se a população achar por bem que essas propostas políticas são boas para o estado de São Paulo, o metrô, o trem,
os transportes sobre trilho, VLT, mesmo monotrilho em alguns casos, dentro das cidades e intercidades, serão prioridade máxima. Ou seja, uma gestão do PV daria prioridade ao transporte coletivo e não faria, por exemplo, uma obra como foi feita recentemente pelo governo do Estado de São Paulo, a ampliação do Marginal do Tietê, que tende a privilegiar mais o transporte individual? Aquilo foi num sufoco para desocupar a Marginal, porque estava... Né? Agora, eu acho que um trem que você faça, ele vale por 1000 ampliações de Marginal. Eu quero perguntar para você, Yuri, para você, Diego, para você, Chapola. Quem pergunta é a gente. Não, mas eu quero perguntar, por que... É como se eu estivesse perguntando para mim mesmo. Por que nós não temos um trem que ligue São Paulo a Campinas? Mas uma das Por brigas... que nós não temos um trem que ligue São Paulo a Sorocaba? Por que nós não temos um trem que ligue São Paulo a Vale... prometido, inclusive, por essa atual gestão. Não tem que prometer, tem que fazer. Para de nheco-nheco, cada eleição que vem o trem vai chegar... Mas o senhor fazia parte do governo, Natalini? Não, que parte do governo? Nunca foi. Não, mas o PV era do governo do PSDB, vocês tinham até uma secretaria... Qual governo do PSDB? Governo do Alckmin. Não, a secretaria eu expliquei, nós não tínhamos secretaria de transporte, nem de transporte metropolitano. Não, de recursos hídricos. E eu vou repetir a você, mesmo que tivesse a secretaria de transporte, quem decide para onde o dinheiro vai é o governador, dentro do orçamento, a Assembleia vota, é a peça orçamentária. Um secretário, ele fica mendigando, pedindo para aumentar como é que fala? A verba, o orçamento da secretaria dele. Então, uma coisa é você ter um pedaço de governo lá, certo? O Eduardo Jorge foi secretário 8 anos na prefeitura, pegou uma secretaria com 70 milhões de reais por ano e terminou com 400. Por quê? Por mérito dele, de fazer, de convencer o prefeito. Mas se o prefeito não quisesse, continuaria 70, ele não teria feito nada. Então, o que eu quero dizer a você é que uma coisa é você estar no governo, você ter o comando do governo, ter o orçamento, ter a decisão, isso quem tem é o governador, não é o secretário. Então, eu estou dizendo para você, nós do Partido Verde acreditamos que o transporte, o trem, o metrô, o transporte sobre trilho, é a solução macro, a macro solução para a mobilidade urbana, para a diminuição da poluição do ar, certo? São Paulo, a poluição do ar mata em São Paulo quase 5 mil pessoas por ano, segundo Paulo Saldiva. E na Grande São Paulo são mais de 7 mil. O trem que o senhor citou, o trem Campinas-São Paulo, por exemplo, que não sai do papel há mais de 20 anos, era promessa do governo do Estado, o governo federal também queria fazer uma linha até o Rio, aí o governo estadual não quis, mas hoje essa linha esbarra justamente no impacto ambiental. O impacto ambiental... Que é a plataforma do seu partido. Não, sim, mas o impacto... O senhor não acha que o impacto ambiental, por exemplo, o soterramento de 8 córregos, que saiu no meio-rima de quando a obra começou a ser cogitada, o senhor acha que compensa esse impacto ambiental com o trem vindo mesmo soterrando os mananciais? Eu não conheço o projeto no detalhe, mas tudo é discutido e tudo é superado, e tem compensações, tá certo? Você tem que medir qual é a diminuição do impacto ambiental que o trem vai fazer e que a obra vai ter. Então, essa medição, essa comparação, e você pode modificar projeto, diminuir. Eu já vi projeto que começou com impacto ambiental imenso e que no final, com a discussão com a sociedade, com os ambientalistas, com os entes de governo, com a promotoria pública, você diminuiu muito o impacto ambiental. O fato é o seguinte, o trem precisa acontecer. Então, nós temos que arrumar maneira, formas que o projeto seja modificado para ter o impacto mínimo possível, porque eu tenho certeza que um trem entre Campinas e São Paulo vai tirar tanto carro das estradas e da rua, que vai diminuir tanto a emissão de gases e os poluentes, que vai compensar, além do conforto, da rapidez do transporte. Não tem mais como você conversar a região metropolitana ou as regiões metropolitanas em torno de São Paulo sem transporte sobre trilho. Isso é um atraso para São Paulo, é um atraso para a mobilidade urbana. São Paulo não merece esse tipo de atraso. Quer dizer, o que você faz? Abre estrada. Eu viajei esse interior inteiro, o que tem de obra em estrada, o que tem de trevo sendo feito, tem trevo até que dá de lugar nenhum para lugar nenhum. Talvez para agradar algum cliente político que esteja ali pedindo trevo. Quanto dinheiro foi gasto nisso? Por que não se racionaliza e põe o trem para funcionar? Algumas linhas de trem estão passando da hora. Eu citei 3 aqui, eu posso citar outras. Agora, o senhor colocou todas essas questões, seja o transporte sobre trilho dentro da região metropolitana de São Paulo, ou seja, esse transporte entre cidades. E há 20 anos que o PSDB é governo do Estado de São Paulo, o senhor foi durante muito tempo filiado ao PSDB. O PSDB falhou na execução do transporte? Se não falhasse, então o trem estava andando.
Se não falhasse o trem, não tem o trem, falhou, ué. Certo? E eu sempre defendi isso, sempre. Sempre. As minhas bandeiras, há 30 anos, são bandeiras de sustentabilidade. Bandeiras que querem transformar a sociedade nossa numa sociedade desenvolvida, com respeito à natureza e com respeito à vida. Eu faço isso. Eu tenho independência política porque eu faço isso. Você conhece a minha conferência P+L, muitas das propostas que estão implementadas hoje na cidade de São Paulo vieram das discussões que a gente fez e das reivindicações. Taline, então, eu estou tranquilo com isso. Um dos outros entraves, já que o senhor colocou essa proposta do trem Campinas-São Paulo como uma das suas plataformas, um dos outros entraves é o custo da passagem. Já foi estimado o preço de R$ 24,00 por percurso, São Paulo-Campinas ou Campinas-São Paulo. Então, o viajante gastaria, em média, quase R$ 60. Mas por que R$ 24,00? O senhor acha que foi o preço estimado para o custo de se operar um trem-bala por passageiro? Não, trem-bala não, pelo amor de Deus, não estou falando de trem-bala. O senhor não queria trem-bala? Pelo amor de Deus, trem-bala é sonho da noite de verão da presidente da República, que não faz nada, não fez. O PAC dela tem 30%, o PAC 1 tem 30%, ela agora Como quer seria o PAC esse trem? 3. Não, é um trem confortável, um trem rápido, mas trem-bala é aquele trem maluco que custa 60 bilhões. Com 60 bilhões a gente põe em trem em muitas partes do estado de São Paulo. Seriam trens igual os vagões da CPTM? Isso, trem confortável, com ar-condicionado, com música ambiente, enfim, com tudo de conforto. A gente anda, os trens de São Paulo melhoraram bastante, mas ainda são poucos. Precisa ter mais. Nós precisamos ter mais linhas, tem que ter mais trem. A solução para São Paulo é transporte sob trilho. A bicicleta, ela pode vir complementar. O automóvel, nós do Partido Verde, não somos inimigos do automóvel, não somos. Quem falar isso está mentindo. Agora, o automóvel tem seu lugar, o automóvel não pode ser tudo na vida da gente. Ele tem seu lugar, você não pode ir e voltar para o trabalho, a grande massa humana, de carro, tem que ir com outro transporte, o carro fica em casa para outros usos mais inteligentes. O que nós nos transformamos? No escravo do automóvel. E é isso que um governo do Partido Verde quer, libertar as pessoas de serem escravos do automóvel, no quesito mobilidade urbana. O candidato, mudando um pouquinho de assunto de novo, eu quero saber como que vai ficar a sua linha de conversas com a candidata a vice na chapa do Eduardo Campos, a Marina Silva, que já foi filiada ao PV, e ela é muito simpática também às bandeiras que aos quais o senhor se simpatiza também. Olha, eu, para dizer a verdade, nesse período todo, eu tive apenas uma conversa com a Marina, já faz bastante tempo, né? Eu tenho bons amigos que estão em torno da articulação política dela, bons amigos, assim como eu tenho também bons amigos dentro do PSDB, tá certo? Gente boa. Hoje, eu olho o mundo, eu não vejo muito assim, aquele sectarismo, A, B, C, não, eu vejo o seguinte, gosta de gente, não gosta de gente. É honesto, não é honesto. E eu procuro me ligar com aqueles melhores, os honestos, os bons. Tem gente boa em todas as organizações políticas. E tem espinho de porco, como a gente diz, em todas as organizações políticas. Então, eu tenho uma relação civilizada, uma relação de respeito com este grupo que está em torno da Marina. Eles até fizeram uma declaração, né, pública, que me honrou muito, que eu não sei se vai se concretizar ou não, que eu poderia ser um dos nomes que eles viriam apoiar para o governo do Estado, a rede de sustentabilidade. Me honra muito isso. Do ponto de vista da área ambiental, da sustentabilidade, a gente fala uma linguagem muito próxima. E nós vamos ter que conversar, os ambientalistas do Brasil, que ainda não tem massa crítica para influir nas obras do PAC, para influir nas coisas do desenvolvimento brasileiro, nós ainda não tem a massa crítica, né? Porque nós não contamos com a ação da grande massa popular. Não sei se vocês viram uma pesquisa, 92% dos brasileiros disseram que já ouviram falar e que precisa se tomar uma medida a respeito das questões ambientais. 52% disseram que até topariam fazer alguma coisa para isso. E 24% confessaram que já fizeram alguma coisa. Então você vê que a massa crítica ainda é pequena. Agora, nós precisamos conversar, os ambientalistas, manter as portas de diálogo abertas, porque tem aqueles que querem o desenvolvimento selvagem, a poluição. Tem candidato aí que é contra a lei de mudanças climáticas. Contra a lei de mudanças climáticas. Como é que um ser humano, numa era dessa, com essa tragédia toda que o clima está fazendo com a humanidade, se confessa
adversário, contrário à lei de mudanças climáticas que foi aprovada no Estado. Deixa eu aproveitar, reiterar aos nossos espectadores que vocês podem mandar as perguntas pelas redes sociais, fazer aqui que nem o Anderson, do que mandou a pergunta do Twitter, que é falando justamente sobre a questão ambiental, e eu vou fazer uma associação aqui. Ele perguntava da questão ambiental, mas pergunta também de educação. Ele está perguntando aqui sobre a aprovação automática na rede estadual de educação, que ainda é uma questão séria, mas eu queria fazer essa conexão também, candidato. O senhor fala muito da questão ambiental e do quanto isso tem que ser conscientizado, é uma questão de conscientização. O PV tem alguma proposta para aumentar a educação ambiental na rede de ensino? Sim. E quais são as propostas do PV para a educação? Em especial a pergunta aqui do Anderson, a pergunta do Twitter sobre a aprovação automática. A causa do Partido Verde existir é a causa ambiental, é o desenvolvimento sustentável. Essa é a causa, é o ideário do Partido Verde. Diferente de todos os outros partidos que colocam isso lá na pontinha do programa político, para nós a questão ambiental perpassa todo o programa. Então, a educação ambiental para nós não é só dentro da escola, é na sociedade inteira. Nós temos que fazer um mutirão cívico para que as pessoas entendam que as questões ambientais hoje estão na primeira linha da pauta. Então, nós fazemos isso já fora do governo. Se nós formos ao governo, nós então faremos com muito mais força, inclusive dentro das escolas, né? Na questão da educação, por fim, eu quero dizer que eu acho que a educação no Estado de São Paulo, pelo nível de desenvolvimento do Estado, ela é muito aquém do que devia ser. Os resultados do ensino da escola pública do Estado de São Paulo, no geral, é muito aquém do que podia ser. Eu acho que ninguém quer fracassar, nem o professor, nem os alunos e nem os pais dos alunos. Ninguém quer fracassar. Por que está fracassando? Porque tem alguma dissintonia na maneira de ensinar e na maneira de aprender. Então, na minha opinião, né, o governador tem que perguntar, por que tem tanta evasão no ensino médio? 50% vai embora do ensino médio. Né? Por que tem tanta desmotivação do aluno na sala de aula? Por que o professor está sempre com dificuldade? Né? Por que no final de tudo o aluno sai sem aprender? Essas questões é que o governo tem que responder. Né? O aluno tem que passar, pelo menos parte grande dos alunos, a voltar a gostar da escola e os professores têm que passar a gostar de dar aula. Candidato. E quando não acontecer isso, nós vamos ter resultados horríveis. A educação ambiental entra dentro desses propósitos, sim, na escola e fora dela. Candidato, queria só voltar uma questãozinha na mobilidade, que eu acho que é importante para todo mundo que enfrenta essa discussão da restrição de carro ou não. A gente já enfrenta um trânsito caótico em várias grandes cidades paulistas, Campinas, Guarulhos, Santos. O senhor é a favor de restrições, como foi feito em São Paulo do Rodízio, serem implementadas também nessas cidades? Aonde tiver problema de congestionamento grave, como nós temos aqui, eu acredito que é uma proposta importante. Né? Eu vi esses dias a opinião dos paulistanos, a maioria é favorável à ampliação do rodízio. Ampliação do tempo e tal. O senhor acha que cidade hoje, então, como Campinas, São José dos Campos, aí Ribeirão, teria que fazer um estudo de cada cidade. Tem que fazer um estudo de cada cidade e ver o que cabe, né? O fato é o seguinte... Você acha que outras grandes cidades poderiam ter uma espécie de rodízio igual aqui o de São Paulo? Se houver necessidade. Claro que isso é legislação municipal, na verdade. Não, sim, mas veja bem, o governo do Estado ele tem que fazer propostas, ele tem que propor, ele tem que colocar o assunto em debate, em discussão. Não é? Por exemplo, o prefeito de São Paulo acabou com a inspeção veicular. Crime ambiental. Não é? Não vou dizer crime porque ele, né, fez... É um crime administrativo, vamos dizer. Né? Porque estava salvando vidas, diminuindo poluição. Acabou, hoje nós estamos sem. E o argumento que ele usou, bom, eu não vou fazer isso porque tem uma lei na Assembleia que é de inspeção veicular na Grande São Paulo, no Estado de São Paulo, e a Assembleia e o governo do Estado não permite aprovar. Então, por que eu vou fazer aqui e não vou fazer lá? Então, o governo do Estado, ele serve de exemplo para as prefeituras, para os prefeitos. Ele não teria que ter feito isso, então, o governo do Estado teria que ter forçado, já que ele tem maioria na Assembleia, ter lutado para aprovar a inspeção veicular estadual? Mas se nós formos governador, você pode dizer, vai perder voto, não vai perder voto. Eu estou preocupado com a vida das pessoas, de salvar a vida. O senhor é a favor da inspeção veicular estadualizada e de novas restrições também nas cidades grandes? Eu sou a favor da inspeção veicular, está no programa do PV. Você limpar o ar, essa inspeção veicular é uma das maneiras, não é a principal, mas é uma que tem os combustíveis. Aliás, outro problema que nós tivemos em São Paulo,
A lei de mudanças do clima em São Paulo, o prefeito não está cumprindo, não está cumprindo nada. Nem o comitê de mudança de clima ele está reunindo. Eu até entrei no Ministério Público pedindo o cumprimento da lei. Mas veja só, acabou também em São Paulo a iniciativa da Ecofrota, quer dizer, parou a Ecofrota com o argumento que era cara, a mistura do biodiesel no diesel, para diminuir a poluição. Então, tudo que for para diminuir a poluição do ar, para as pessoas respirarem melhor, nós temos que discutir com a sociedade, não é impor, é discutir, levar a proposta e fazer com que aconteça. Eu sou favorável a isso. O senhor falou que o governo do estado precisa propor coisas às prefeituras. Se o senhor fosse governador, o senhor proporia para as prefeituras implantar a questão de pedágio urbano para evitar o uso de carro? O pedágio urbano, eu acho que se você não oferece um transporte coletivo melhor, mais ágil, a pessoa tem que ir e voltar para o trabalho. Porque se você impõe um pedágio urbano sem ser acompanhado de uma melhoria da oferta de transporte coletivo, você pode, ao invés de melhorar a situação, você pode piorar. Então isso tem que ser um estudo casado. Um estudo casado. Você tem que oferecer alternativa para também depois você restringir, né? E ele é uma medida muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte, que eu acredito que não sejam todas as cidades que precisem disso. Agora, eu sou a favor do governador propor sim. Agora, eu não sou a favor do governador ou do presidente propor e mandar o prefeito pagar. Porque as prefeituras estão tudo quebradas. As prefeituras, eu andei essa cidade, eu andei 250 municípios durante essa pré-campanha, visitei, conversei com muitos prefeitos. Os prefeitos choram, desesperados, eles não têm como pagar as contas. Tem prefeito pondo 35% do seu orçamento na saúde pública. Isso é um negócio assim, entendeu? Por quê? Porque o governo federal arrecada, fica com quase 70% do imposto, manda 30%, o governador fica com 20% e 10% vai para o prefeito. Quer dizer, os prefeitos pegam a responsabilidade e não tem como financiar os seus programas. Tudo que for proposto aos prefeitos tem que ser proposto em parceria e com ajuda para o prefeito poder fazer o que a gente está propondo. Mudando um pouco de campanha, vamos falar um pouco da campanha, né? O senhor tem uma candidatura que não é tão grande quanto as candidaturas estão ligadas tanto à máquina estadual, à máquina federal. O senhor está no 4º mandato na Câmara, o seu salário é de R$15 mil por mês, como todo mundo sabe. 9 mil público. líquidos. Seja, que não subiu ainda, né? 9 mil líquidos, né? 15 mil não teve o aumento ainda, tá sob júdice, né? 11 mil líquidos. 11 mil líquidos. Quem vai pagar a sua campanha? Olha, minha campanha está sendo... Algumas pessoas têm doado. Por exemplo, eu vou te dar a radiografia das contas. O programa de televisão, quem está pagando? O fundo partidário, o Partido Verde, está pagando. De onde? O fundo partidário liberal, dinheiro público, fundo partidário. O Comitê Central da Campanha, quem está pagando? O fundo partidário, Diretório Nacional que repassou, certo? Os gastos pessoais que eu tenho tido doações pequenas. Também os meus gastos são ínfimos. Eu vou para o interior visitar uma cidade, sábado e domingo agora eu andei 1.700 quilômetros nesse estado. Agora, o PV tem uma política de, por exemplo, não aceitar doações ou de empreiteiras ou de algum determinado setor eu acho econômico? Que você pode, se você tiver limpeza moral, você pode reaceitar a doação de quem for, porque você não vai ficar devendo nada para ele. Se a pessoa quer doar para o Natalini, vai saber que vai doar para o Natalini, mas o Natalini vai ter a conduta que ele tem, doação independente. A fundo perdido, como a pessoa que doar para o Natalini, tanto é que a gente tem pouquíssima doação, tá certo? A pessoa que doar para o Natalini vai saber que o Natalini vai aceitar a doação. Eu não tenho, como é que fala assim, discriminação contra nenhum setor da sociedade. Vai doar, só que o Natalini tem independência absoluta. Não é a doação daqui ou dali que vai fazer o Natalini se dobrar a interesses que sejam contra os interesses públicos. Então, isso é uma conduta, eu acho que cada candidato tem a sua conduta. Agora, o senhor é a favor de financiamento público de campanha? Absolutamente. Eu acho que o financiamento de campanha tem que ser totalmente público. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Porque o que existe hoje, na verdade, existe uma grande hipocrisia hoje, né? De estar muito controlado as campanhas e, na verdade, no fundo, tem controle. O senhor falou de discriminação, eu vou aproveitar aqui também para fazer mais uma pergunta do Twitter, pegar carona aqui no usuário FEU. Eu não terminei de falar como que eu estou pagando a campanha, mas depois eu falo. Depois a gente retoma só para pegar essa questão. Eu quero contar para todo mundo saber. O FEU está perguntando aqui qual a proposta do senhor em relação a políticas para o movimento LGBT, o usuário FEU. E aí eu aproveito para colocar a questão,
O candidato a presidente do PV, Eduardo Jorge, já disse, inclusive em reportagens aqui para o Estadão, que ele pretende ser uma campanha que vai colocar questões de direitos civis em pauta. Ele defende a união homossexual, a união homoafetiva, ele defende a legalização das drogas. Quais são essas bandeiras que estão no PV, no âmbito nacional, que vão estar aqui no âmbito estadual? Olha, a questão da que você está levantando, né, da diversidade sexual, eu posso responder com o meu exemplo. Eu, quando fui secretário do município de São Paulo, Participação e Parceria, eu criei, contra muita gente, a coordenadoria de diversidade sexual da cidade de São Paulo. Está aí, está criada. Fomos nós que criamos. Você é a favor da união civil dos homossexuais? Não, as pessoas vivem como com quem elas querem. Quem sou eu para dizer para você, ou para ele, ou para ela, que você vai viver com uma pessoa do sexo oposto? Quem sou eu? Quer dizer, as pessoas... Isso existe na sociedade. Isso existe, isso é uma coisa que hoje está aí posta. Agora, então, nós reconhecer, do ponto de vista legal, que essa união existe, eu não vejo absolutamente nenhum problema, não vejo. Eu acho que isso é um preconceito, um atraso, uma coisa antinatural, porque está aí. O que eu não acho é que a gente deve vitimizar, né, a causa da diversidade sexual. A gente não deve colocar numa pauta, toda novela é obrigado a ter um casal gay. Por quê? Toda novela é obrigada a ter um casal gay. Eu não vejo. Isso aí já é fetiche, é o outro lado da história. Nós temos que tratar isso com naturalidade, os seres humanos são peculiares, cada um é um, a pessoa faz a sua atitude sexual do jeito que ele quiser, desde que ele faça, obviamente, dentro dos limites que a sociedade... Mas isso vale para os heterossexuais também. Nós criamos também, quando eu fui secretário, o Centro de Atenção à Diversidade Sexual. Existe ali, está ali funcionando. O Grupo Pela Vida que toma conta, atende 2.000 pessoas por mês. Eu criei. Então, nessas questões eu não vou nem discutir esse debate todo, que muitas vezes cria uma polêmica. Por quê? Porque meu exemplo de vida mostra que, quando eu tive poder, eu fiz a favor das pessoas que precisavam que fosse feito. E a questão de legalização? E no Estado nós vamos fazer de uma forma também inteligente, de uma forma respeitosa, reconhecendo a realidade do mundo e trabalhando com ela. Legalização das drogas e aborto, que é dois temas também que o PV, que o Eduardo Olha, sinalizou. Eu não vou defender nem acusar. Vocês são um grande jornal. Pergunta para o New York Times, que fez um editorial enorme defendendo um tratamento diferente à questão da maconha. O New York Times, o centro do conservadorismo do capitalismo. Você tá concorda com eles, então? Não, eu não é que concordo, eu sou médico. Eu tenho o maior cuidado com o abuso de droga, qualquer droga. Maconha, cocaína, crack, álcool, tabaco, mescalina. Eu, como médico, eu sei o que isso causa no cérebro humano. Eu tenho muita parcimônia ao falar disso, porque eu recebo pacientes, né? Você pegar um alcoólatra numa fase mais avançada, você vai ver qual é a desgraça que aquilo causa no corpo de um ser humano. No entanto, cada boteco de São Paulo vende, pinga, incentiva, propaganda na televisão, em todo lado, quer dizer. Então, o negócio é muito mais fundo. A gente tem que tratar esse problema das drogas como um problema complexo, muito mais complexo, né? E hoje, o que está colocado? A maneira como está sendo feito o combate aos traficantes, o combate à produção e ao comércio das drogas, ele fracassou, porque hoje cada esquina que você vai tem um grupo de jovens fumando maconha. Então, eu trato isso com tanta naturalidade, nego, com aquele tabu e tal, não. Então, vamos ver qual é a melhor maneira para a gente proteger essa juventude do uso de droga. Seja droga ilícita ou seja mesmo o álcool, que dá uma debandada na juventude. Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que não tem que mudar a legislação. O que é lícito hoje continua lícito, o que é ilícito é ilícito? Não é isso que eu estou dizendo. Então, eu estou dizendo, para ficar claro, eu estou dizendo que essa lei definição entre ilícito e ilícito ela é hipócrita e falsa, certo? Por que uma garrafa de 51 tem que ser lícito e um cigarro de maconha é ilícito? Por quê? Quais são os efeitos que isso traz no corpo humano? Essa discussão é que a gente tem que fazer com a sociedade. Eu não defendo, eu não sou favorável ao uso, ao consumo de drogas, seja ela qual for, porque eu sei que isso faz mal para o corpo humano. Agora, tem uma realidade de uso, de consumo, tá certo? Eu acho que as coisas têm que ser tratadas. É claro que tem drogas que são muito mais nocivas, muito mais violentas. O uso de crack rapidamente leva a pessoa para
para depauperação. Mas é que eu ainda não entendi se o senhor é a favor da legalização ou contra, não. Eu entendi a sua eu acho posição que pessoal e como eu acho médico. Que você tem que tratar, agora, como homem público, eu acho que você tem que tratar de maneira diferente o traficante do usuário. Completamente diferente. Mas ainda considerando o usuário de droga ilícita como alguém que está não, usando uma droga ilícita. Eu não acho que você deva tratar o usuário, por exemplo, da maconha como um bandido. Tá certo? Eu não acho. Porque senão você teria que prender uma quantidade enorme de jovens brasileiros que estão usando maconha. Na prática, isso significa... Na frente de todo mundo, cara. Todo mundo está vendo isso aí. Candidato, me perdoe. Eu também não estou entendendo. O senhor está querendo dizer que a pessoa que consome um tanto de uma garrafa de 51 por dia no bar é a mesma coisa que um cara que consome o crack na rua? Não, isso que o senhor o está querendo crack é dizer? uma droga à parte. O crack é uma droga devastadora. Devastadora, o crack. Tá certo? O álcool, a maior causa de internação psiquiátrica no Brasil hoje é por consumo de álcool. O maior índice de internação psiquiátrica no Brasil. Ninguém fala isso. Ninguém toca nisso. O álcool é feito propaganda na televisão. Eu quero que trate as coisas iguais como iguais. É isso que eu quero. Entendeu? Eu acho que a gente deve restringir, procurar dificultar o acesso das pessoas àquilo que faz mal para elas. Não é? Agora você liberar de toda maneira as drogas lícitas, e a maconha, por exemplo, que é uma droga considerada ilícita, né? Você leia o editorial do New York Times, o que eles estão dizendo lá. Né? Ouça o que os especialistas estão falando no mundo inteiro, não é aqui. Então, a maneira de tratar isso, nós temos que tirar a cortina do tabu, botar o tabuleiro na mesa e tratar todas as drogas, lícitas e ilícitas, de uma forma idêntica. Isso que eu estou dizendo. Voltar para a questão do Diego. Diego, só voltar àquela questão, o Diego também tocou na questão do aborto, que o Eduardo Jorge também tem tratado isso na campanha nacional. Qual é a posição do senhor? Eu sou médico. E aí, aproveitando, eu sou médico, eu tenho o juramento de Hipócrates e eu defendo a vida. Eu sou médico. Antes de mais nada, né, antes de ser político e tal, eu exerço a minha profissão. Eu atendo no meu consultório, eu já operei 17 mil seres humanos com as minhas mãos. Então, cumpro a minha sina de cirurgião e de médico. Então, veja bem, eu sou favorável a planejamento familiar, que não é feito no Brasil, a educação sexual, que não é feita no Brasil, a prevenção da gravidez na adolescência, que é feita de maneira muito torta no Brasil. Isso eu sou favorável, certo? Existe uma quantidade de mulheres no Brasil, em torno de 1 milhão de mulheres, que praticam aborto todo ano, certo? Numa forma absolutamente desumana, muitas morrem de infecção causadas por aquela prática. Um governo sério tem que ver como tratar isso. Você é contra o aborto, então? Não, eu não pratico, não praticaria, certo? Eu sou a favor da vida, eu sou a favor de quando uma mulher conceba um filho junto com um homem, que essa gravidez possa vir a termo e que a criança pode nascer, como médico, certo? Agora, sou a favor do planejamento familiar para evitar a gravidez indesejada, sou a favor da educação sexual, para quê? Para que as pessoas saibam como se prevenir de uma gravidez, e acho que a questão do aborto, aí pegando o número de mulheres que fazem aborto por ano no Brasil, eu acho que aí o governo tem que ver uma forma de tratar isso. Essas mulheres são criminosas? O que o senhor acha? Eu sinceramente acho que não. Essas mulheres não são criminosas, entendeu? Essas mulheres não têm opção. Mas o senhor tergiversa demais na resposta. Não, tem que ser mais direto para nós, né, Natália? O senhor é a favor ou contra o aborto? Mas você coloca a situação numa posição, tá certo? Que, na verdade, a sua pergunta não tem resposta. Eu já disse a você, sou a favor... O Eduardo Jorge respondeu, ele é a favor. Isso é uma posição. Não, então, mas candidato, só para colocar então a questão. Mesmo pessoas que defendem a discussão do tema ou o direito das mulheres de terem um aborto, não necessariamente elas, do ponto de vista pessoal, são a favor ou fariam um aborto. Elas defendem que a pessoa tenha a opção de fazer o aborto ou não. Então eu vou repetir. E em condições adequadas. Eu posso repetir? Deve. Eu sou médico, sou a favor da vida. Tudo que vá terminar com a vida vai contra meus princípios. E aí a concepção de vida do senhor é desde a concepção. Eu sou médico, sou a favor da vida. Tudo que vá contra a presença da vida, eu sou contra. Primeiro. Segundo, eu acho que essa questão sexual, ela é um problema de governo. Você tem que ter um grande planejamento familiar no Brasil,
discutido em tudo que é canto, em escola, tudo. Você tem que ter educação sexual, começar cedo, porque a iniciação sexual das crianças hoje começa cedo. Ensinar para a jovenzinha, para o jovenzinho, que a relação sexual pode produzir uma criança. Porque muitas vezes eles nem sabem, tá certo? E ver as formas de prevenir. E existe um problema, aí sim, existe um problema de 1 milhão de mulheres que fazem aborto por ano no Brasil. Qual é a postura que o governo pode ter com essas mulheres? 1 milhão de mulheres. Pode ter uma postura de polícia, vai lá e prende a mulher, e pode ter uma postura de compreensão da situação dessa mulher. Eu acho que essas mulheres não devem ser presas. Aí isso ficou claro. Não devem ser criminalizadas, não devem ir para a cadeia, não podem ir para a cadeia. Nem tem cadeia para essas mulheres todas. Claro. Falando em cadeia, tem um assunto que é fundamental a gente abordar com o candidato ao governo do Estado. A gente está entrando nos minutos finais, que é a questão da segurança pública. O que o senhor tem de propostas para a questão da segurança pública? O que o senhor enxerga hoje como principal problema na área de criminalidade da segurança pública? Bom, eu vou dizer para você o seguinte. Eu acho que o maior problema da segurança pública, a maior insegurança que nós temos é provocada pelo crime organizado. É a minha opinião. O crime organizado se disseminou de tal maneira na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, se disseminou de tal maneira, se organizou de tal maneira e está causando um transtorno tamanho que ou se enfrenta isso e se desmantela esse tipo de coisa, ou nós vamos ficar, na verdade, como todo mundo diz... Como fazer isso? Como enfrentar? Tem que ter coragem. Por exemplo, o chefe do crime organizado, ele não pode ficar comandando a tropa dele dentro do presídio com um celular. Eu vi no seu jornal o sujeito telefonando para a tropa dele, mata aqui, pega ali, tomba ali, derruba ali, pronto. O atual governador foi, inclusive, houve um plano de ameaça. Mas o sujeito está preso num presídio sob custódia do governo. Como é que ele comanda uma quadrilha de dentro do presídio com um celular? Quem está deixando fazer isso? Quem é o responsável por isso? Não tem chefe essa prisão? Não tem governo nessa prisão? Qual é a responsabilidade do partido ao qual o senhor foi filiado, que é o PSDB, nessa situação do crime organizado chegar a esse ponto de conceber um plano de ameaça ao governador? O plano organizado é suprapartidário, porque tem em tudo que é lugar, de tudo que é partido. Na verdade, é um grupo organizado que foi se enfronhando, tem influência em todas as instituições públicas têm influência dessa gente. O teu jornal mostrou esses dias uma reportagem enorme da influência do crime organizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pronto, eu falei tudo agora. Certo? Então você vê o tamanho da encrenca. Tráfico de drogas, tráfico de arma, roubo de carro. Eles mudam os roubos de acordo com os interesses, eles vão mudando. Agora vamos roubar celular. Agora, existe uma orquestração, a gente sente, é claro. Mas, candidato, o que pode ser feito de prática, por exemplo, para combater os roubos, que tem tido um aumento exponencial no Estado? Existe a questão policial, tá certo? A questão policial, a proposta nossa é inteligência da polícia. Investir tudo possível para a polícia ser um organismo muito mais inteligente do que é hoje. Não que os policiais não sejam inteligentes, mas toda tecnologia, tudo que puder para aumentar a inteligência da polícia, primeiro. Segundo, integração das polícias. É um problema federal? É. Mas aqui no estado de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar estão sob o comando do governador. Então o governador tem que comandar. Olha aqui, delegado, coronel, senta aqui. Ó. Não vai sair cada um dando coisa para um lado, não. É aqui, todo mundo aqui, trabalhando junto, o resultado final. Eu vou cobrar. Porque hoje o que acontece? Muitas vezes compete a Polícia Civil com a Polícia Militar. Não pode. Então, segunda coisa, integração. Terceira coisa, integridade. O que é integridade? É você acabar é difícil, mas você ter uma conduta muito severa com a corrupção na polícia. Né? A gente ouve cada coisa de arrepiar os cabelos. Todo mundo ouve, tá certo? E isso nós não podemos conciliar com isso. Então, integridade. Quem entrar para a polícia tem que entrar sabendo que vai sofrer, mas que não pode escorregar. Então tem que cobrar a integridade. E por último, a polícia tem que agir também por impactos, porque o criminoso age por impactos. Você vê quando o crime organizado quer infernizar a vida da cidade, o que eles fazem? Queima aqui, queima ali, queima lá, atira aqui, atira lá. Entendeu? A polícia também tem que ter as suas táticas de impacto. Bairro tal, agir de acordo com a criminalidade. Né? Eu acho que isso é possível fazer
Eu acho que existem muitos policiais bons que trabalham bem, tanto na militar como na civil. O que falta é comando. O que eu quero repetir é o seguinte: o crime organizado tem que ser destruído, é uma palavra difícil de dizer, mas desmantelado, quebrar aquela situação de funcionamento. E isso é possível fazer, desde que o governo não deixe o chefe do negócio comandar a sua tropa de dentro do presídio através de um telefone. O senhor vai fazer essa crítica para o Alckmin dentro de um debate, já que o senhor foi do partido dele, foi aliado há muito tempo? Eu não quero criticar ninguém, eu quero dizer as nossas propostas. Estou dizendo para você o que nós vamos fazer. O que os outros estão fazendo ou estão deixando de fazer, todo mundo está vendo. O senhor vai entrar para defender sua candidatura mesmo, não vai entrar assim para bater mais o Padilha? Meu caro, você me conhece na Câmara, você sabe como eu sou. Eu não entro em guerra nenhuma para não guerrear. Certo? Uma eleição, de certa forma, é uma guerra democrática, né? Se eu aceitei a candidatura, não foi para brincadeira, senão eu não estaria sentado aqui tomando tempo de 3 ilustres jornalistas, uma equipe enorme daqueles que estão nos assistindo. Nós estamos aí para colocar as nossas ideias. O que o Partido Verde quer? Nós temos uma política diferente. Qual é a nossa política? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, vírgula, com respeito ao meio ambiente e à vida. Essa é a nossa política. Os outros partidos vão desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. O meio ambiente fica lá em 10º lugar. O PV coloca tudo no mesmo patamar. Nada será feito no governo do Partido Verde sem que a questão ambiental seja colocada em pauta, né? Desenvolvimento verde, economia criativa, economia verde, etc. Toda essa discussão. Essa é a proposta que nós... Se o povo de São Paulo achar que essas propostas... Nós temos proposta para a saúde, vocês não perguntaram, eu podia até ter falado, eu não falei, também vocês não... a proposta para a saúde, para a educação, para a segurança, nós estamos desenvolvendo tudo isso com gente muito boa, que está nos ajudando, especialistas, não estão cobrando nada, estamos fazendo tudo numa boa. O povo vai decidir, se o povo achar que a gente tem direito a competir e a governar São Paulo, o Partido Verde está aí. Pedir a última pergunta para o Chapola, a gente está com o nosso tempo quase esgotando, mas diga lá, Chapola. O candidato, qual que é o papel que o senhor acha político que a Comissão da Verdade que o senhor presidiu teve para a construção da sua candidatura? Projeção? Pouca. Pouca? Não teve, eu não... Praticamente... O que a Comissão da Verdade fez comigo foi mostrar o meu passado, né? Meu passado de torturado, de preso político, e a gente fez uma série de ponderações, de relatórios, e apresentou para a sociedade brasileira, mas eu não tenho relacionado, eu não vejo relação entre aquilo, porque isso aí serviu um pouco para mostrar o passado nosso. Agora, até para esclarecer essa questão... Não vejo peso na Comissão da Verdade com a questão da minha candidatura. A questão é que o senhor acabou tendo visibilidade pela atuação aqui na Comissão Municipal em relação à investigação da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E houve um forte debate entre o senhor e a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade mantém a versão de que não acredita a versão da ditadura militar. Eles pegaram o inquérito da ditadura militar, o senhor coloca sob suspeita a Comissão Nacional da Verdade? Não, não é suspeita. Na minha opinião, eles não ouviram as testemunhas, pô. Como é que você pode chegar numa conclusão? Foram negligentes? Ouviram uma testemunha, nós ouvimos dezenas. Eles foram uma testemunha. Eu não sei se... Eu não posso dizer. Eles pegaram uma linha de conduta. Pegaram aquele relatório de 76 que a polícia da ditadura fez, reeditaram. Eles retomaram a culpa do motorista do Cometa tendo sido o causador do acidente e ter batido no carro de Juscelino. O cara foi absolvido, o Josias, 2 vezes pela justiça. O dia que ele foi na Câmara, ele se desmanchou de chorar, dizendo que acabou com a vida dele aquela acusação falsa. Todos os passageiros do ônibus disseram que não houve choque entre o ônibus e o carro do Juscelino. E a Comissão da Verdade não ouviu nem o Josias, a Nacional, e nem os passageiros dos ônibus. Então, mas como o senhor pode afirmar que foi um crime político se o senhor não conseguiu apontar os culpados? Ou alguns suspeitos que fossem? O culpado chama-se ditadura militar brasileira e tinha chefe. Golbery da Couto Silva, João Batista Figueiredo e alguns outros que eram chefes que faziam toda a repressão no Brasil. Nós apontamos que foi a ditadura e demos os nomes. Quer dizer, o senhor mantém a conclusão de que o senhor acredita que foi um assassinato? Até me prove o contrário. Com certeza não foi o Josias que provocou o acidente. Isso eu tenho certeza que não foi. E a Comissão Nacional retomou, criminalizou de novo o Josias, dizendo que ele que bateu o ônibus no carro
e o carro Então, do pelo Juscelino... menos nesse aspecto, o senhor acha que a Comissão Nacional da Verdade foi ou negligente ou até Eu vou está dizer cometendo isso. uma injustiça? Nós entramos na justiça, nós entramos na justiça pedindo para que a justiça possa fazer com que a Comissão da Verdade não publique o relatório Juscelino antes de ouvir as testemunhas. Nós entramos na justiça. Bom, tamanha convicção. Nosso tempo se esgotou, eu agradeço bastante ao candidato Gilberto Natalini, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PV. Agradeço também a participação dos jornalistas Ricardo Chapola e Diego Zanqueta, ambos repórteres aqui do Jornal do Estado de São Paulo. Candidato, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, pena que o tempo acabou, que a gente tinha algumas coisas mais para colocar, mas se vocês convidarem eu volto outro dia. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na TV Estadão. Renovo o convite, ao longo desta semana a gente vai ouvir os principais candidatos ao governo do estado de São Paulo, sempre às 4 da tarde. Amanhã é a vez do candidato do PSOL, Gilberto Maringoni. Você, como sempre, pode participar, basta usar a hashtag EntrevistasEstadão. Mande a sua pergunta, a pergunta do Twitter e pelas outras redes sociais. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.